Nossa história começa com Kamino, um garoto comum do ensino médio que está cuidando dos seus próprios assuntos na escola quando é abruptamente sequestrado por um grupo de garotos musculosos e levado para os portões da Academia Sakin. Lá, ele é recebido por Miyuki, que foi designada para ser a empregada pessoal de Kamido, e ela leva o garoto confuso para conhecer o diretor da escola. É quando Kamido descobre que essa academia é, na verdade, uma escola de elite só para garotas, frequentada pelas filhas de famílias ricas. No entanto, por estarem isoladas da realidade da sociedade normal, muitas das alunas se tornam viciadas em jogos online e resumos de animes. Kamido, um garoto comum e pouco impressionante em todos os aspectos, foi escolhido para ensinar a essas garotas de elite sobre a vida de uma pessoa simples e comum, além de ajudá-las a se sentirem mais confortáveis ao redor de homens, já que a maioria delas nunca havia conhecido um homem antes. No entanto, para sua surpresa, Kamino também foi escolhido porque Miyuki e o diretor acreditam erroneamente que ele tem uma queda por homens bonitos e musculosos. Mas quando Kamino admite que, na verdade, gosta de garotas, Miyuki e o diretor começam a entrar em pânico e decidem que terão que castrar Kamito para manter as meninas seguras. Ao ouvir isso, ele imediatamente grita que, na verdade, adora os músculos de homens bonitos e uma vez que a situação da castração é contornada, Kamito é levado para sua sala de aula, onde é imediatamente confrontado por belas alunas, entre elas Reiko, uma aluna modelo perfeita que se destaca em tudo, desde acadêmicos até artes e esportes. De repente, o celular de Kamito toca, o que surpreende as outras alunas, já que elas nunca tinham visto um objeto tão estranho antes. Elas se aproximam do telefone de Kamito para olhar mais de perto esse objeto alienígena. Depois, Reiko devolve o celular ao seu legítimo dono, mas coloca-o em uma caixa de presente antes de fazer isso. Quando ela entrega a caixa a Kamito, suas mãos se tocam acidentalmente, deixando Reiko muito envergonhada, pois é a primeira vez que ela toca um homem que não seja o pai dela. Mais tarde, no mesmo dia, no pátio da escola, Aika, uma excluída social que é péssima em tudo, puxa a mão de Kamito em direção a ela e tenta beijá-lo, mas ele consegue evitar por pouco essa breve viagem ao céu. Ao questioná-la sobre esse comportamento estranho, Aika revela que ouviu de suas colegas mais velhas que, se beijasse um homem, todos os seus sonhos se tornariam realidade. Para zombar dela por acreditar em algo tão ridículo, Kamito brinca dizendo que ela também precisa rolar e latir como um cachorro se quiser que seus sonhos se realizem, o que Aika faz sem questionar, para espanto de Kamino. Após um dia exaustivo, Miyuki acompanha Kamito até seu quarto, mas quando a porta do quarto se abre, ele fica chocado ao ver que seu novo quarto é idêntico ao seu quarto em casa, incluindo seus dois posters interessantes nas paredes, os quais ele destrói a contragosto para esconder seus verdadeiros desejos e poupar sua masculinidade do perigoso corte de Miyuki. Pouco depois, Aika visita Kamito em seu quarto e confessa que já rolou pelo chão mais de 50 vezes, mas seu sonho de se tornar a aluna mais popular ainda não se tornou realidade. Ela explica ainda que quer aprender mais sobre a vida de uma pessoa comum, na esperança de que esse conhecimento a faça ser admirada por outros alunos. Sentindo pena dela, Kamito se vê relutantemente concordando em ajudá-la, e Aika se torna a primeira membro do clube dos comuns de Kamito. O segundo dia nessa nova escola maluca começa com Miyuki bem perto de seu rosto, dizendo que deseja que ele nunca tivesse acordado, aterrorizado com o que ela pode fazer a ele se descobrir a verdade sobre suas preferências por mulheres. Kamito sente-se compelido a apenas seguir as excentricidades de sua empregada. Mais tarde, naquele dia, Reiko decide levar Kamito à cafeteria da escola, que ele observa se parecer mais com um restaurante 5 estrelas, com cada prato tendo nomes que soam em francês. Quando Kamito decide comer macarrão instantâneo, as garotas ficam chocadas por verem pela primeira vez comida comum como aquela. Querendo compartilhar essa comida alienígena com elas, Kamito explica como preparar o prato e então passa seu único copo de macarrão instantâneo para todas as garotas, cada uma recebendo uma pequena porção de macarrão servida em pequenos pratos caros. Todos acabam adorando essa estranha comida comum. Mais tarde, naquele dia, no clube dos comuns, Aika visita o quarto de Kamino para atividades muito sérias do clube, mas acaba se divertindo e passando tempo com ele enquanto descobre coisas novas sobre seu estilo de vida alienígena, como os mangás. De repente, Kamito decide pregar uma peça em sua nova amiga ingênua e diz a ela que ela na verdade tem a habilidade de usar os mesmos poderes que os personagens do mangá que ela acabou de ler. Ao ouvir isso,
Aika imediatamente lança um feitiço para parar o tempo, e Kamito entra na brincadeira ficando imóvel como uma estátua e permanece assim mesmo quando Aika mostra uma cena surpreendente. Mas Kamito é forçado a acabar com a brincadeira quando Aika tenta beijá-lo, o que a deixa muito envergonhada. Naquela noite, enquanto se dirige para o chuveiro, Kamito esbarra acidentalmente em Reiko, mas ela o perdoa, pois sabe que ele só está interessado em homens musculosos e bonitos. No entanto, Kamito está começando a achar cada vez mais difícil manter seus verdadeiros desejos em segredo. Para piorar a situação, ser vista por outro homem faz Reiko sentir que não é mais pura e que agora ela deve se tornar a esposa de Kamito. Reiko se encontra completamente incapaz de se concentrar, pois a única coisa em sua mente é seu futuro noivo. Alguns dias depois, Kamito encontra Kua, uma garota que aparenta ser muito jovem, escrevendo equações matemáticas muito mais complexas do que ele pode compreender. Intrigado por ela, Kamito decide convidá-la para a sala do clube dos comuns para conversarem. Ele a trata com um pouco de ramen, que ela gosta muito, e a Kua começa a gostar de Kamito quase tanto quanto da comida alienígena gratuita. Ele a leva de volta ao seu laboratório, onde ele a observa trabalhar e percebe que, apesar de sua aparência e atitude, a Kua está longe de ser uma criança. Para sua surpresa, Kamito descobre que a Kua tem a mesma idade que ele e que ela é, na verdade, um super gênio. Assim como eu, é claro. Quando as empregadas de Akua revelam para Kamito que ela está interessada nele, o pobre garoto comum se vê esperando que isso não torne sua vida ainda mais louca do que já é. Infelizmente, sua vida fica mais agitada quando ele logo encontra Karen, uma garota de temperamento explosivo e muito habilidosa com uma espada. Em vez de pedir para ver o gerente, Karen ataca Kamito com tanta força que as roupas de todos ao redor são rasgadas em farrapos, e Kamito não é poupado do mesmo destino. No entanto, ele consegue vencer Karen ao revelar acidentalmente sua masculinidade e ganha a luta. Depois de uma tarde super agitada, Kamito se encontra ainda mais exausto do que o habitual com as artimanhas das alunas desta escola de elite. De repente, ele se depara com duas novas garotas em seu quarto, ambas se declarando novas membros do clube dos comuns. Apesar de ser tão mal-humorada e raivosa quanto o nome indica, Karen mostra seu lado gentil ao rapidamente ficar muito apegada à pequena Kua. Alguns momentos depois, um garçom entrega uma caixa contendo telefones celulares que Aika planeja. Conforme o planejado, quando o pedido de Aika é mal interpretado pelos funcionários, e ela acaba recebendo algo completamente diferente do que ela queria. Ela fica frustrada e as outras tentam consolá-la, mas Kamito se sente culpado por tê-la levado à situação constrangedora. Enquanto isso, Reiko tenta convidar Kamito para um chá, esperando ter uma conversa agradável com ele, mas ele recusa educadamente, pois já havia feito outros planos com Aika. No entanto, Reiko não consegue esconder sua frustração com a recusa de Kamito e acaba descontando sua raiva em suas amigas durante uma festa à noite. Arrependida de como tratou suas amigas, Reiko lamenta que não consiga se aproximar de Kamito como Aika é capaz. No dia seguinte, na escola, Aku distribui celulares para todos na turma, na esperança de facilitar a comunicação entre eles e contribuir para o plano de Aika de finalmente fazer amigos verdadeiros. Kamito percebe que há um clima estranho entre Reiko e suas amigas, então decide ajudá-la sugerindo que ela organize uma festa. No entanto, devido ao comportamento antissocial de Aika, Reiko interpreta mal a sugestão e acaba discutindo com ela. Nesse momento acalorado, Reiko descobre sobre o clube dos plebeus e, desejando seguir seu sonho de um dia se casar com Kamito, insiste em se tornar membro oficial do clube, apesar da oposição de Aika. Mesmo com os sentimentos de Aika em jogo, Reiko se torna oficialmente membro do clube. Enquanto as atividades do clube estão em andamento, Miyuki visita o quarto de Kamito e fica bastante descontente ao ver tantas garotas no quarto dele ao mesmo tempo. Ela ameaça, mais uma vez, cortar a masculinidade de Kamito com suas gigantescas tesouras, e o pobre Kamito precisa fingir, constrangedoramente, estar atraído por homens musculosos. As garotas do clube começam a ficar desconfiadas e começam a questionar suas verdadeiras preferências. No dia seguinte, Kamito acorda e surpreendentemente encontra Akua deitada ao seu lado. Quando o estômago de Akua ronca, Kamito se oferece para cozinhar uma refeição comum para o café da manhã. Eles decidem fazer bolinhos de batata juntos. Enquanto cozinham, Akua acaba tirando suas roupas novamente e começa a escrever notas na parede, para a irritação de Kamito. No final, Akua não ajuda muito na cozinha, mas os bolinhos de batata são um sucesso e ela adora comê-los. Depois de comerem, Kamito leva Akua de volta ao seu laboratório e fica surpreso ao encontrar um bichinho de pelúcia com a sua aparência no quarto dela. Isso deixa Akua envergonhada, e ela o empurra para fora. Enquanto isso, as outras garotas, com ciúmes da proximidade entre Akua e Kamito,
tentam se aproximar dela para que ela passe menos tempo com Kamito. No entanto, Akua parece completamente desinteressado em tudo que tentam, e as garotas eventualmente aceitam a derrota. Mais tarde, a Academia Sakin organiza uma excursão para que os estudantes possam experimentar a vida de plebeus em uma área especialmente construída para isso. O local possui lojas e ruas comuns, assim como no Japão real, para que os estudantes possam entender a essência da vida real e lidar com situações simples, como atravessar a rua e fazer pedidos em restaurantes de plebeus. Enquanto caminham, Kamito percebe muitas falhas naquele lugar, em comparação com o Japão real que ele conhece, mas decide ignorá-las e encoraja as garotas a fazerem seus próprios pedidos. Ele até explica a Aika exatamente como fazer seu pedido para que ela possa ser admirada pelos colegas. No entanto, as coisas não saem exatamente como planejado. Aika começa a entrar em pânico, mas no final, tanto ela quanto Reiko ganham confiança ao pedirem comida por si mesmas, o que impressiona o restante das meninas da turma, que decidem seguir o exemplo delas. Enquanto a viagem escolar continua, a turma visita mais lugares comuns para se divertir, como um fliperama, onde Reiko surpreendentemente consegue ganhar uma boneca de uma máquina de garra, deixando-a muito feliz. Enquanto isso, chegou a hora de Kia brilhar, já que ela consegue ensinar outros estudantes a jogar vários jogos do fliperama que aprendeu com os mangás que leu no quarto de Kamito. Seu conhecimento e desempenho aumentam muito sua popularidade entre os alunos. Isso incentiva Reiko a desafiar Aika para um jogo entre as duas, mas acabam se aproximando cada vez mais enquanto jogam, e finalmente se tornam boas amigas. Mais tarde, nesse mesmo dia, Komito flagra Karen olhando para um vestido em frente a um espelho, mas ela está muito tímida para experimentá-lo. Percebendo que Karen secretamente teme suas habilidades de luta inexistentes, Komito a convence a experimentar todas as roupas que ela gosta secretamente. Quando Komito a elogia, Karen fica chocada ao descobrir que ele a acha atraente, o que leva Karen a dar um tapa em Kamito e fugir, envergonhada. No dia seguinte, Kamito acorda mais uma vez com o rosto de Miyuki, que mais uma vez deseja que ele nunca tivesse acordado. Enquanto ele estava em viagem escolar, Akua e a senhora Kamido conversam bastante, e sua empregada tenta consolá-la, mas sem sucesso. Quando Komito finalmente retorna à academia, é revelado que Miyuki vinha acordando Kamito com um beijo todas as manhãs, e esse é o verdadeiro motivo pelo qual ela continuava desejando que ele nunca acordasse. Algum tempo depois, Komito apresenta a Aika um jogo de adivinhação em seu celular, e Aika fica bastante divertida com a existência de tal coisa. As garotas se reúnem novamente no clube dos plebeus e decidem experimentar o aplicativo, rapidamente se tornando obcecadas por ele, já que o aplicativo explica com precisão a natureza e a personalidade de cada uma das meninas. Elas competem em um jogo de avaliação de relacionamento para descobrir quem seria melhor compatível para se casar com Kamito um dia. Aika é a primeira a tentar e fica extasiada ao receber 80 pontos de 100. Reiko vai em seguida e rapidamente a derruba ao receber 90 pontos, continuando a zombar de Aika até que Karen aceite tentar e fica brava com Kamito ao receber uma pontuação 0. No entanto, descobre-se que o aplicativo estava com defeito e que a compatibilidade entre Karen e Kamito é, na verdade, 100%. Isso deixa o restante das garotas com muita inveja, e elas passam a agir como se o aplicativo não tivesse funcionado desde o início. Enquanto isso, Akua também experimenta o aplicativo, mas sua compatibilidade com Kamito é de 50, o que a deixa bastante desapontada. No dia seguinte, Kamito acorda mais uma vez com os lábios de Miyuki, mas desta vez ele pede para ser acordado por um despertador a partir de agora. Esse pedido enfurece imediatamente Miyuki, e sua reação faz Kamito passar por outra experiência de ameaça de masculinidade com ela. Mais tarde, no mesmo dia, Karen convida Kamito para o quarto dela sob o pretexto de consertar uma camisa que ela secretamente danificou de propósito. Ao entrar no quarto dela, Karen muda imediatamente para a roupa que Komito a convenceu a comprar durante a viagem escolar. Enquanto os dois se aproximam e começam a se entender, as outras garotas estragam o clima ao invadir o quarto, forçando Karen e Kamito a se esconderem no armário, onde acabam ficando desconfortavelmente próximos. Isso não dura muito, no entanto, pois logo são descobertos pelas outras garotas, e para salvar a situação, Komito mente e finge que eles estavam apenas lutando, explicando que isso é um passatempo normal entre plebeus. Infelizmente, isso leva Aika a experimentar técnicas de luta real com ele no dia seguinte.
Akua se sente mal após o recente teste de compatibilidade e fica deprimida por causa disso. Ela decide convidar Kamito para passar um tempo juntos para conhecê-lo melhor, e quando Kamito concorda em ir, as empregadas de Akua planejam várias maneiras de aproximá-lo dela. Isso funciona por um tempo, e as coisas estão seguindo mais ou menos conforme o planejado até que Miyuki chega e põe fim ao pequeno encontro deles. Algum tempo depois, Reiko ouve Kamito falando ao telefone com seus amigos e dizendo quanto sente falta deles. Reiko interpreta isso como Kamito querendo deixar a academia por sentir falta de estar perto de homens musculosos por tanto tempo. Para evitar que ele saia, Reiko conta às outras garotas sobre isso e decidem ajudar a satisfazer os desejos de Kamito se vestindo como homens eles próprios. No entanto, isso não funciona como esperado, mas no final, Kamito os tranquiliza, dizendo que ele apenas estava com saudades de seus amigos e que não tem planos de deixar a escola, o que é um grande alívio para as meninas que se apegaram muito a ele. Alguns dias depois, Kamito e Reiko estão se divertindo juntos na sala de aula quando são convocados para uma reunião. Ao chegarem lá, ficam chocados ao ver a mãe e o irmão de Reiko, que não gostam muito da proximidade entre Reiko e Kamito. A mãe de Reiko revela que o casamento de Reiko foi arranjado com o filho de um de seus parceiros comerciais e diz para ela sair da academia para poder se encontrar com seu futuro marido. Reiko fica obviamente perturbada com essa notícia e até as outras meninas se sentem devastadas quando ficam sabendo disso por Kamito. No entanto, como são questões familiares de Reiko, o clube acha inadequado interferir até que o irmão de Reiko revele que deseja acabar com esse casamento arranjado. O irmão de Reiko então leva o grupo até a casa onde ela está encontrando seu futuro marido, mas o local é surpreendentemente fortemente guardado por homens armados. Sem hesitar, Karen usa suas habilidades de esgrima para lidar com os guardas, enquanto o irmão de Reiko enfrenta seu instrutor de artes marciais. O restante do clube entra e Akua ajuda Kamito e Aika a hackear os sistemas de segurança, e eles recebem ajuda das empregadas de Akua e dos homens musculosos que haviam sequestrado Kamito. Eles conseguem chegar à sala de reuniões a tempo para implorar à mãe de Reiko que cancele o casamento. Ver Kamito defendendo Reiko encoraja-a a recusar o casamento também. No entanto, a mãe de Reiko adverte que ela será deserdada e perderá todo o seu dinheiro se recusar o casamento. Kamito a apoia, dizendo que cuidará dela em vez disso. No entanto, a mensagem de Kamito é mal interpretada como um pedido de casamento, o que choca completamente as outras garotas. A situação piora quando a mãe de Reiko concorda com o suposto pedido de casamento de Kamito, tornando-o noivo de Reiko. Para piorar a situação, a mãe de Reiko menciona que está permitindo que sua filha se case com Kamito para poder torturá-lo diariamente até o dia em que ele seja obrigado a se divorciar de Reiko. Depois de tudo isso, Reiko é salva com sucesso e o clube dos plebeus volta ao normal, mas Kamito se vê com problemas ainda maiores, já que está de alguma forma noivo de Reiko. Mesmo depois de explicar o mal-entendido que levou a essa situação, Reiko ainda acredita que um dia se casará com Kamito, apesar de sua suposta preferência por homens musculosos. Comenta o que você achou do anime e nos vemos nos próximos vídeos.